Você sabe sobre câncer de pulmão? Eu sou a Mariana Xavier e nesse Agosto Branco, mês de conscientização e prevenção do câncer de pulmão, eu vim às ruas conversar com as pessoas para ouvir o que elas sabem e juntas aprendermos mais sobre essa doença que ainda é cercada de dúvidas. Vem comigo! O que você sabe sobre câncer de pulmão? Quase nada. Literalmente eu não sei nada. Eu acredito que seja algo ruim, né? Até pelo nome. E quem você acha que pode desenvolver um câncer de pulmão? Eu acho que uma pessoa que fuma bastante, né? Quem fuma com muita frequência. Sabia que não é só fumante que tem risco de ter câncer de pulmão? Não sabia não. Isso me causa até espanto, né? Não teria ideia. Doutor, fala pra gente, além do cigarro, o que causa essa propensão? Oi Mariana, meu nome é Gustavo Prado, sou médico pneumologista e essa sua pergunta sobre
A causa do câncer de pulmão é muito importante porque a gente pensa tradicionalmente no cigarro, que sim é responsável por 8 de cada 10 casos de câncer de pulmão, mas a gente não pode esquecer da poluição, de algumas atividades ocupacionais que têm no seu trabalho contato com substâncias que podem provocar o câncer e casos relacionados a antecedentes familiares e algumas alterações genéticas. Você tem medo de ter câncer de pulmão? Claro. Tenho medo de ter qualquer câncer. Você acha que o medo de um diagnóstico pode atrasar um tratamento e uma possível cura? Sim, aquele famoso quem procura acha, né? Câncer de pulmão, você acha que ele sempre apresenta sintomas? Eu acredito que sim. Eu acho que na fase inicial, não. Uma tosse mais agravada? Dificuldade de respiração. Aí só um médico é que vai poder nos orientar nisso. Por favor, doutor, orienta a gente. Realmente, os sintomas nem sempre são tão sugestivos ou tão específicos do câncer. Pode aparecer uma tosse, a presença de secreção respiratória, às vezes até sangue junto com essa secreção, e perda de peso, fraqueza, que muitas vezes podem estar mesclados ou confundidos com sintomas de outras doenças. Então, tão importante quanto reconhecer esses sintomas é a gente também atentar para medidas de prevenção, como procurar um profissional de saúde para auxílio no esforço para parar de fumar, e se você tem a partir de 50 anos e fuma ou já fumou, conversa com seu médico sobre a possibilidade de realizar exames para rastreamento do câncer de pulmão. Câncer de pulmão não espera e a gente também não pode esperar. Nesse Agosto Branco, vamos ouvir mais, conversar mais, cuidar mais. Cuidar da gente e de quem a gente ama. Cuide-se hoje. Boa tarde. Olha, eu vou considerar esse boa tarde, porque vocês estão mastigando, então eu entendo. Tem uma concorrência entre a comida e o boa tarde, né, animado. Eu entendo, mas sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque esse aqui é o simpósio da AstraZeneca Brasil, com o tema Câncer de Pulmão em Foco, uma conversa que pode transformar destinos. Meu nome é Cris Guterres, eu sou jornalista e eu já estou há um tempo com a AstraZeneca nessa troca de informações de uma campanha que se chama Cuide-se hoje, o câncer de pulmão não pode esperar. Eu estou vestido de branco, a gente já está em setembro, a gente sabe que o mês temático é agosto, mas quando a gente fala de tempo, a gente sabe da coisa mais importante, é que não dá para a gente concentrar, conversar somente num momento. A gente precisa conversar o tempo todo, porque nós estamos falando de informações extremamente relevantes. Eu estou muito feliz porque a sala está lotada. E essa conversa aqui, gente, não é só de ciência, não é uma conversa médica, mas é uma conversa humana. Porque a gente veio aqui para falar de pessoas. Pessoas que a gente ama, ou até mesmo sobre nós mesmos. A gente veio aqui porque o câncer de pulmão ainda é um tema cercado de silêncio, de dúvida, de preconceito. Só que por trás desses números existem rostos. Existem famílias, existem pessoas que nós amamos. E a gente está aqui hoje para poder trocar mais informações. E é por isso que a AstraZeneca acredita que a ciência ela pode, sim, transformar histórias. E aí ela não só oferece tratamentos, mas ela desenvolve esperança, ela
pensa no tempo e na qualidade de vida das pessoas que estão passando por essa jornada. Eu quero aproveitar e explicar para vocês aqui, porque na próxima 1h30 que nós teremos aqui, a gente tem uma dinâmica diferente aqui no palco. Até para que fique mais divertido para vocês, né? E eu não vou ficar obrigando vocês a ficar o tempo inteiro aqui só olhando para mim, né? Apesar de que dizem que eu sou legalzinha, mas vamos ver. No final, vocês me contam se concordam. A gente vai dividir hoje aqui a nossa conversa em alguns blocos de apresentações. A gente vai ter algumas palestras de profissionais que atuam com a AstraZeneca. Eu entrevistarei aqui 2 pacientes, 2 pessoas que passaram pela jornada, e, no final, nós faremos uma mesa redonda aqui para uma troca de conversas e de informações. Esse simpósio aqui é um convite, gente, é um convite para que a gente possa enxergar para além do estigma, enxergar para além da ausência de informações, porque cada paciente importa, cada vida importa. Bom, eu quero começar já tendo o prazer de chamar aqui para uma conversa já inicial a Dona Isabel. Dona Isabel, faz favor, vem aqui no palco. Por favor, uma salva de palmas para a Dona Isabel. Ó, senta aqui, vem para cá, chega mais perto. Eu quero a senhora bem pertinho de mim aqui. Vamos sentar aqui. Dona Isabel, seja bem-vinda. Dona Isabel, você passou pela jornada do câncer de pulmão. Quando foi que você recebeu o diagnóstico? Recebi em março de 2020. Eu preciso só que você fale, Dona Isabel, próximo, com o tá? microfone mais Tá próximo, para a gente, para todo mundo ouvi-la. Ok. A sala está lotada. Tô vendo. Pode dar uma certa timidez, mas o pessoal está aqui para te ouvir. Não ter estar acostumado com o Ainda microfone não na tem mão. problema. Bora lá, a gente vai juntas. Eu vou Tá te ajudando. bom. Você me ajuda, eu te ajudo. Ok. Me conta, em que momento que você recebeu o diagnóstico? Como é que você estava? O que você lembra que você estava fazendo? Como é que estava a sua vida, Isabel? Eu fiquei sabendo que tinha vindo um crescimento de um material no pulmão em dezembro. Daí fui encaminhada para a biópsia, que deu resultado em março. E daí, de lá, eu fiz a cirurgia dia 23 de junho. E a gente está falando de que ano? 2023. 2023, tá. E essa identificação foi por meio de um programa de rastreamento. Foi sim. Eu não fui procurar, não tinha nenhum sinal, nenhum sintoma, mas como eu tinha sido fumante durante longos anos, ainda que já tivesse parado, eu estaria indicada a fazer a tomografia de rastreamento. E daí foi onde foi identificado. E você trabalhava na área da saúde, porque como é que você chegou no programa? Olha, eu sou paciente dos cuidados do grupo de família. Ah, sim. Na unidade então, básica. Na unidade básica de saúde, a senhora Isso. recebe a visita do profissional, né? Recebe, do ACS. Eles visitam todo mês para saber se está tudo em ordem. Antes de eu me aposentar, eu fazia o acompanhamento no próprio trabalho, que eu atuava na saúde pública mesmo. Trabalhei lá até setembro de 2017. Aí me aposentei. Aí estava lá curtindo a vida. Curtindo a vida, bem feliz, bem satisfeita. Estava se divertindo com a aposentadoria. Mas daí nem deu para se divertir muito, porque veio a pandemia, né? Verdade. E aí já tinha parado de fumar. A senhora foi tabagista durante algumas décadas, a senhora me contou, né? Bastante décadas. No mínimo 50 anos, porque eu comecei a fumar adolescente, né? Então, fiz várias tentativas de parar, mas
aquela determinação não durava, vinha ansiedade. Só que em 2023 eu tomei por propósito parar de fumar, porque não adianta ficar botando menos nicotina, ficar botando chiclete. Você tem que resistir. Foi um dia que eu fiz uma brincadeira comigo mesma. Foi uma brincadeira? Foi. Eu vi que eu estava fumando vários, em seguida eu falei para mim mesma, vamos dar 10 minutos, depois a gente acende, e passou os 10 minutos, a vontade sumiu. Eu falei, então tá bom, você é uma vontade, toda vontade dá e passa. É só aguardar um pouquinho. E assim eu consegui, sem nenhuma crise, sem nenhum problema, e nunca mais, já sonho que estou fumando, me sinto culpada. É engraçado isso. Se sente culpada? Você sabe que eu fumei também, eu fumei durante alguns anos, e às vezes eu sonho também que eu voltei a fumar, tipo, um dia só, e aí eu falo, ai, que delícia, quero fumar de novo, mas aí eu desisto. Não, é engraçado, eu estou fumando lá, daqui a pouco eu acordo. Ainda bem que foi só um sonho. Ainda bem que foi só um sonho. Agora me fala um pouco mais sobre o diagnóstico, porque, Isabel, volto lá para 2023. Não deve ter sido fácil para você receber um diagnóstico positivo. Onde é que você buscou orientação? Como é que foi esse pós? Olha, eu vou falar a verdade, eu não fiquei do jeito que você está falando. Eu não sei se é porque eu já sabia que era uma coisa provável. Eu sou uma enfermeira que trabalhou com HIV e AIDS, e pessoas com câncer e câncer de pulmão era uma constante. Então, não dá para se surpreender, a não ser que você dissocie a pessoa que você é dos eventos que a vida te traz. Mas eu não fiquei, mas os filhos ficaram. A família ficou? Nossa Senhora, quem mais ficou fora de controle foi o meu filho médico. Ele... a senhora tem um filho médico? Tenho. E aí ele ficou preocupado? Nossa, ele ficou muito preocupado, muito. Aí ele só sossegou à medida que a gente foi avançando, e eu fui indicada em 2 meses, né? 3 meses eu já estava fazendo cirurgia. Foi muito rápido. Foi. Um dos médicos que fez exames nas clínicas é chefe de uma equipe de cirurgia no ICESP e me encaminhou para lá. Agora, Isabel, você é uma pessoa que lida com bastante tranquilidade, pelo que você passou. Lido. Mas a gente sabe que existem alguns estigmas, que nem você fumou. Então, como é que você lidou com isso? Eu imagino que algumas pessoas tenham vindo dizer para você, mas também fumou tantos anos, queria o quê? Isso são coisas que a gente costuma ouvir, né? Sim, mas é uma coisa que eu ouvia sempre. Eu nunca deixei de ouvir isso, desde que eu comecei. É um risco calculado, daí você paga para ver. Mas que é isso, mulher? Como assim? Mas quando você começa com 16... Pagando para ver. Não, quando você tem 16 anos, a gente é desse jeito. Você é muito engraçada. E como que foi? Me conta um pouco desse processo do tratamento. Eu já quero te pedir desculpas, porque eu trouxe uma pergunta sugerindo que tinha sido muito doloroso, e você já prontamente me corrigiu e disse, olha, peraí, eu não tenho essa mesma visão do que você. Não tenho. Como é que foi a sua jornada? Olha, a minha jornada foi tranquila, eu não tive maiores problemas até 10 dias depois da cirurgia, quando eu comecei a sentir uma dor, e eu tive que fazer uso de um remédio muito forte para a dor. E esse remédio realmente me desestabilizou, tirou bastante da minha autonomia, e a seguir apareceu uma pneumonia crônica. Nossa! Ainda no hospital? Não, já estava em casa? Não, eu estava em casa. E eu estava tendo quedas, tive fratura de bacia. Foi uma coisa, caí, quebrei as colunas. Aí, ao fazer as tomografias de controle, apareceu uma massa. Isabel, você não vai me dizer que isso daí é que você estava procurando. Teve pneumonia, quebrou a coluna? Quebrei. Não foi uma jornada fácil. Eu acho que cada um tem que enfrentar as coisas naquele momento. Sim. Gente, a força da Isabel, eu quero sair daqui com isso. Essa força, Isabel.
Obrigada. Né? Não foi fácil. Mas aí eu quero saber como é que você lida agora com o cuidado da sua saúde. Eu lido com bastante responsabilidade, tenho alimentação mais saudável do que já tinha. Eu sempre tive, por princípio, como enfermeira, como mãe, Sim. ter uma dieta saudável, com uma boa disposição de proteína, legumes, verdura, e filhos saudáveis. Eu estou vendo meus filhos repassar para as netas, isso, sabe assim, dá orgulho no coração. Então, Sim. é isso. Porque você tem muita coisa para ensinar. Eu acho que eu fui luz para os meus filhos. Eles hoje, eles foram bem impressionados, principalmente depois que eu fiz saúde pública. Quando eu fui enfermeira, não, eles me achavam muito chata. Mas depois que eu fiz saúde pública, que veio aquele espírito de cidadania, de ver a sociedade, que nós somos responsáveis e que faz diferença. E quando você traz responsabilidade, eu fico pensando na importância do diagnóstico precoce. Com certeza. Pelo que eu entendo do seu caso, o seu diagnóstico foi precoce. Foi muito precoce. Inclusive, a minha filha ficou muito abalada, porque o marido dela perdeu o pai por câncer de pulmão. E eu acho que ele descobriu em 3, 4 meses e ele morreu. Por quê? Porque não apresentou maiores sinais de sintoma, quando foi ver, já era tarde demais para fazer qualquer coisa. E daí ela ficou preocupada. Aliás, ela é preocupada até hoje, sabe? Mas, de qualquer forma, vendo que eu estou bem... que eu Não, mas pelo que eu estou vendo, lá na sua casa, todo mundo é preocupado, menos a senhora. Eu não aguento essa coisa de, sabe, ficar... Gente, vamos fazer as coisas certas e viver. Viver. Essa é a mensagem, Isabel? Me fala. É viver. E viver tudo que nós temos para viver é agora. Antes já foi e depois não conta, é só agora. É agora. A Isabel, olha que mensagem maravilhosa. A gente vai viver tudo o que nós temos que viver e agora. Isabel vai voltar para falar comigo ainda na nossa mesa, mas aguarda um pouquinho aqui, Isabel, que a gente desce juntas. Pra gente... Vamos dar uma salva de palmas para a Isabel? Gente, a melhor entrevistada. Preciso de mais nada. Preciso só de mais 5 convidados igual a Isabel. Para a gente falar um pouco mais sobre a importância desse diagnóstico precoce, eu tenho o prazer de chamar aqui, eu vou descer com a Isabel, depois a gente retorna, mas o doutor Gustavo Prado, que é médico pneumologista, ele vai compartilhar um pouco mais sobre a criação de uma linha de cuidado de câncer do pulmão no SUS. Doutor Gustavo, por favor, uma salva de palmas. Aqui. Obrigado, Cris. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à organização da AstraZeneca desse evento no TJCC. E a dona Isabel não contou mais uma historinha interessante sobre ela que eu vou compartilhar com vocês. O sobrenome dela, talvez alguns de vocês já reconheçam. Então, ela tem outra pequena informação da história que não foi citada, que ela é mãe da Vanessa Boarati, pesquisadora que foi autora de um estudo recente que evidenciou os impactos, o custo do câncer de pulmão no Brasil, numa abordagem muito profunda, que transcende essa avaliação de custos com saúde, mostra outros impactos, outras dimensões do impacto do câncer de pulmão no Brasil. Então, mais uma dessas pequenas coincidências da vida. Bom, então, só para me apresentar, meu nome é Gustavo, eu sou pneumologista e eu tenho participado de um grupo de trabalho na Secretaria de Estado da Saúde para o desenvolvimento de uma linha de cuidado do câncer de pulmão. E já vou explicar exatamente o que isso quer dizer. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, eu deixo até mais alguns segundos na tela, porque alguns de vocês que talvez não frequentem com
com tanta intensidade os eventos médicos talvez não estejam habituados com esse slide. Eu acho que isso mostra as interações que eu tenho além da atividade científica e além da atividade de cuidado dos pacientes. E é interessante a vocês, ouvintes, terem essa percepção para saber de onde eu falo e como vocês podem filtrar o meu conteúdo da forma mais ética e transparente possível. Bom, para que a gente tenha uma dimensão da doença que a gente trata, aborda, conversa, câncer de pulmão no mundo ele tem aproximadamente 2.200.000 casos todo ano e aproximadamente 2 milhões de óbitos. Essas estatísticas mudam conforme a forma de avaliação, conforme a base que a gente pesquisa, mas são sempre números dessa ordem de grandeza. No Brasil, a estatística mais consolidada são as projeções de estimativas do INCA, que contam aproximadamente com 32 mil novos casos a cada ano e 28 a 20 mil óbitos por essa doença anualmente. Então, é uma doença que tem uma expressão, um impacto muito grande e que tem essa proximidade dos números. Quando a gente compara o número de casos novos com o número de óbitos, a gente vê que o intervalo entre eles é curto, mostrando, muitas vezes, o que a gente entende do comportamento da doença, que, por vezes, pode ser agressivo ou, num cenário muito mais frequente, o diagnóstico ser mais tardio, o que limita, de certa forma, as possibilidades de um tratamento tão exitoso como a gente defende e objetiva. Isso a gente entende e consegue enxergar quando a gente olha dados de estatísticas do estágio da doença ao diagnóstico, e esses gráficos que a gente vê aqui, separados entre homens e mulheres nas diferentes regiões geográficas do Brasil, mostram a proporção dos casos de câncer de pulmão de acordo com aqueles estágios 1 e 2, que é da doença inicial, 3, que é da doença localmente avançada, e 4, da doença avançada. E a gente percebe que 80% a 85% dos casos nas diferentes regiões do Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, são diagnosticados em estágios avançados, o que mostra para a gente um certo desafio no intuito de tentar antecipar esse diagnóstico e proporcionar um cuidado que se traduza em resultados melhores para o paciente no longo prazo, em tratamentos menos dispendiosos, em tratamentos mais facilmente toleráveis e, claro, para a estrutura toda que custeia essa cadeia de atendimento, claro, um investimento mais custo-efetivo. Então, uma forma da gente antecipar esse diagnóstico é com a proposta do rastreamento, que a dona Isabel explicou muito bem para a gente. Naquela pessoa que não tem sintomas sugestivos da doença, mas reúne fatores de risco, como a idade acima de 50 anos e a história de já ter fumado, há a recomendação de se realizar o rastreamento através da tomografia com baixa dose de radiação. E essa tomografia consegue detectar alterações do exame, como nódulos, manchinhas no pulmão, que, se forem suficientemente suspeitos, vão deflagrar a investigação, encaminhamento para o especialista, a eventual realização de biópsia e a inserção do paciente na chamada linha de cuidado do câncer. Então, essa linha começa com todo o trabalho voltado à prevenção. Então, todas as políticas de enfrentamento do tabagismo, prevenção à iniciação, oferta de tratamento, restrição ao consumo, proibição da propaganda, todas aquelas estratégias que a gente conhece e que o Brasil é considerado internacionalmente como um modelo exitoso de implementação, mas passa da prevenção ao diagnóstico precoce e ao tratamento em tempo hábil com a melhor tecnologia disponível, tanto para pacientes cirúrgicos como para pacientes elegíveis para outras modalidades de tratamento. E aí a gente tem essa recomendação que a gente publicou recentemente, em 2024,
juntando Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia, e que a gente centraliza essas recomendações. Mas a implementação disso depende, claro, da organização de um sistema que se comporte de uma forma suficientemente eficaz para fazer o diagnóstico e suficientemente ágil para prover o tratamento, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde, que ainda é responsável pelo atendimento de 75% da nossa população, na verdade, 100% tem direito e 75% da população do Brasil usa exclusivamente o SUS, e também na saúde suplementar, que 20% a 25% da população tem acesso. Como a gente implementa isso depende de questões de estrutura, da existência de profissionais, recursos para diagnóstico e o financiamento de toda essa rede de cuidado dos pacientes. E é nisso que a gente tem trabalhado na organização dessa linha de cuidado na Secretaria de Estado da Saúde, em que a gente aproveita uma estrutura muito bem desenvolvida de saúde digital e do Programa Estadual de Controle de Tabagismo e mescla nessa cadeia, nesses profissionais, nesse ambiente que começa na atenção primária na unidade básica de saúde, passa pela avaliação de especialistas nas AMEs e pode chegar até hospitais de mais alta complexidade nos casos diagnosticados, a gente vai plugar essas especialidades que vão participar da cadeia de diagnóstico e de tratamento, desde a identificação dos pacientes que são elegíveis para rastreamento, até, em última análise, o tratamento daqueles casos diagnosticados. Tudo isso sem esquecer que o câncer de pulmão não anda sozinho. Quando a gente olha para as maiores causas, né, de morte no mundo, a gente fala de doença cardiovascular, doença respiratória, câncer. Então, se a gente integrar esse cuidado, a gente aproveita a estrutura existente e, claro, consegue oferecer uma magnitude de benefício muito maior. E a gente vem trabalhando no sentido do levantamento da estrutura, entendimento do que já tem de parque instalado, recursos humanos, recursos instrumentais, processos a serem eventualmente aprimorados para contemplar mais essa linha de cuidado e a conexão, né, de setores do âmbito estadual com os municípios e, claro, né, a organização de tudo isso. Nesse momento, a gente está nessa fase de organização, de pactuação, já foi feito o mapeamento, já foi feito o desenvolvimento da linha de cuidado, que os médicos gostam muito de esqueminhas, de fluxogramas. Os pacientes chamam os nossos esquemas de confusogramas. Então, esse confusograma, que eu vou fazer o favor para vocês de não aumentar, porque ele de longe parece complicado, e de perto parece que você está longe. E esse confusograma ele mostra todas as etapas dessa complexidade que é o desenvolvimento da linha de cuidado, mas que envolve desde a prevenção, o diagnóstico precoce, a articulação entre as diferentes complexidades que compõem o nosso sistema, e a gente escolheu, né, um município no interior de São Paulo para o teste dessa primeira fase de implementação, o município de Botucatu, já tendo articulado com a Secretaria Municipal de Saúde também, até para aproveitar o engajamento local e a necessidade realmente daquela regional do Estado de aprimorar o cuidado com pacientes respiratórios. Então, mais uma vez, falar de câncer de pulmão não é falar da doença, é falar dos pacientes e falar de uma necessidade não atendida que perpassa a prevenção e esbarra na necessidade de antecipação do diagnóstico e, uma vez feito o diagnóstico, o aprimoramento de toda essa cadeia de atendimento, de cuidado, de suporte do paciente para que a gente consiga oferecer o melhor tratamento no tempo mais hábil possível. E tudo isso com o substrato de uma campanha de educação, não só
para a população, mas também para o médico entender o papel dele em referenciar o paciente, em desfazer aquelas crenças do paciente que não procura a doença ou do médico que não acredita que o tratamento tenha o potencial de transformar a história natural da doença. Então, a educação é muito importante não só para a comunidade, mas também para a gente da área médica, para a gente entender qual é o melhor momento e a melhor forma de trabalhar em favor de modificar o panorama dessa doença no Brasil. A gente tem uma série de indicadores de qualidade que a gente tem trabalhado para gerar uma métrica suficientemente robusta para verificar se esse programa está sendo implementado de maneira adequada e pode ser escalado depois para outros municípios e outras regionais do estado. E é basicamente isso que eu queria contar para vocês, que algo está sendo feito nos bastidores e a finalidade maior disso tudo é se traduzir lá na frente em benefício para os pacientes. Obrigado. Gustavo, a gente vai descobrir ainda na nossa conversa quais são esses benefícios. Agora, para a gente conversar um pouco mais sobre e quem não é tabagista, porque nem toda pessoa identificada com câncer de pulmão já fumou na vida. Então, para essa próxima aula, porque foi isso, a gente entendeu que existia uma possibilidade aqui também de dividir com vocês um conhecimento de 2 profissionais que são muito bem gabaritados na área deles. Então, a gente trouxe essas 2 aulas. A primeira foi com o Dr. Gustavo, e agora a gente vai ter uma aula com o Dr. Breno Gerra, que é oncologista clínico. Por favor, Dr. Breno, vem aqui para conversar com a gente. Bom, pessoal, então, boa tarde para todo mundo. Primeiro, é um prazer estar aqui e agradecer o pessoal da AstraZeneca pelo convite de sempre. Sempre difícil falar depois do Gustavo, mas vamos tentar, na medida do possível, poder passar informações também pertinentes. Eu acho que agora a gente pode gastar uns minutinhos para a gente entender um pouquinho mais a fundo o que exatamente é o câncer de pulmão e onde que a gente está nesse contexto, não só do diagnóstico, e como a gente precisa de não só um profissional de saúde, mas uma equipe toda para a gente poder dar o tratamento mais adequado a ser feito. Então, potenciais conflitos de interesse, como o Gustavo já bem trouxe também. O que eu quero primeiro começar com essa mensagem? Antigamente, a gente chamava câncer de pulmão tudo como uma coisa só. Falar em câncer de pulmão era chamar essa doença que a gente tinha um tumor que se originava lá no pulmão. Com o passar do tempo, a gente aprendeu que não bastava dar só esse nome. A gente precisava, entre aspas, dar um sobrenome. Então, a gente começou a ver o tipo do câncer de pulmão. Se ele era um adenocarcinoma, se ele era um carcinoma de células escamosas, se ele era um carcinoma de pequenas células. Então, a gente tira um pedaço, faz uma biópsia, olha no microscópio e vê as células que ali estão, o que elas parecem, o que elas têm realmente essa característica principal. Mas o nome e o sobrenome não são suficientes. Hoje, a gente precisa, além disso, de identificadores específicos daquele tipo tumoral. A gente brinca que, além do nome e sobrenome, a gente precisa do CPF, do RG e onde mora. E é assim que a gente chega naquele último gráfico, naquela última pizza, que hoje a gente chama de subtipos moleculares do câncer de pulmão. Então, dentro do que antes a gente chamava de câncer de pulmão, vocês conseguem perceber que a gente tem vários tipos diferentes que, quando a gente identifica um tipo desse, ele tem um comportamento clínico, prognóstico muito mais homogêneo dentro desse grupo e talvez a gente possa abrir uma opção de tratamento personalizado para aquela alteração. E como é que a gente identifica essas alterações? Aqui, para a gente poder dar, então, esse diagnóstico que a gente vai falar molecular do câncer de pulmão, a gente vai ter que olhar o DNA desse tumor. Então, naquele mesmo pedaço que a gente fez uma biópsia para olhar qual que era o sobrenome daquele tumor, a gente extrai pedaços do DNA do próprio tumor e a gente usa essa técnica, que se chama NGS,
um sequenciamento de nova geração. Isso nada mais é do que uma técnica de biologia molecular para a gente olhar diferentes tipos de alterações no DNA. Não só uma, duas, três, a gente olha 300, 400, 500, às vezes até 700 alterações distintas. Tudo isso para a gente conseguir identificar exatamente qual é aquele tipo tumoral, do que exatamente a gente está falando. Isso é extremamente importante, porque quando a gente sai desse gráfico aqui cinza e a gente consegue entender que cada tipo de tumor pode ser específico, a gente pode ter um tratamento ou uma terapia direcionada para aquele alvo, que é o que a gente vai chamar aqui de terapia-alvo, que nada mais é do que um remédio desenvolvido para alteração molecular específica daquele tumor. E hoje, isso já é realmente uma realidade do nosso dia a dia. E eu quero trazer um exemplo bem prático para a gente entender. Se a gente voltar para o começo aqui dos anos 2000, a gente consegue ver que, em média, pegando aquele grupão que a gente chamava de câncer de pulmão, quando a gente tinha uma doença que não estava localizada só no pulmão, que a gente chama de metástase, a gente imaginava uma sobrevida próxima de 1 ano. Hoje, com todos os avanços que a gente tem, quando a gente personaliza e tem a opção de oferecer um medicamento direcionado para isso, essa sobrevida a gente conseguiu multiplicar isso por mais de 10 vezes. Então, para tipos específicos de câncer de pulmão, mesmo nesse cenário que a doença não está localizada apenas no pulmão, a gente pode ter sobrevidas que ultrapassam seus 80, 90 meses, estão justamente multiplicando por 10 o que a gente estava lá atrás, em 2000. Então, acho que isso mostra para a gente o impacto de diagnosticar não só o tumor, mas estudar o tipo de alteração molecular para a gente poder oferecer um melhor tratamento para esse paciente em questão. Isso não é só verdade no câncer de pulmão. Cada vez mais a gente está tendo isso sendo disseminado para diferentes tipos tumorais. A Sociedade Europeia de Oncologia já traz a lista de todos esses tumores como recomendações da gente ter, então, uma avaliação molecular para cada um deles, justamente porque isso pode trazer um claro impacto no tratamento e na conduta desses pacientes, então, que estão no nosso dia a dia. Isso, tudo que a gente conversou até agora, é o que a gente chama, então, de oncologia de precisão. O exemplo, a analogia que a gente sempre faz é com essa figurinha aqui à direita. Não adianta a gente pensar nesses 3 tipos diferentes de animais ou 3 tipos diferentes de tumores e todos eles usarem o mesmo sapato. Isso não faz sentido, não é um sapato para todo mundo. Cada um tem que ter o seu próprio, a gente precisa personalizar. E é isso que a gente chama de oncologia de precisão. Então, nada mais é do que o tratamento correto para o paciente correto, mas, em especial, na dose e no tempo correto. Porque começar isso lá num cenário posterior, isso não é tão eficaz quando a gente pode, eventualmente, começar isso ao diagnóstico. E isso é possível a partir de toda essa identificação molecular que a gente vem comentando. Além disso, quando a gente faz o NGS, algo que a gente pode até debater um pouquinho mais depois, a gente está olhando justamente o DNA do tumor. Mas em alguns casos, de alguns pacientes, a gente pode ter esse tumor se originando por outras causas que não o cigarro, como o Gustavo já bem comentou. E ocasionalmente nesse teste, a gente pode identificar mutações que não estão presentes apenas no tumor. Pode ser uma mutação que, na verdade, está presente nas células do paciente. E essa alteração pode levar ao que a gente vai chamar de uma síndrome hereditária predisponente a câncer. Então, não apenas no tumor, mas nas células dos pacientes em si, a gente pode ter uma alteração no DNA dele que predispõe à formação de tumor. Em câncer de pulmão, isso é algo raro, acontece em menos de 5% dos casos. Mas, naturalmente, isso é super pertinente, porque se a gente identifica uma dessas alterações, isso pode ter um impacto de recomendação na família, testar parentes,
rastreamento personalizado de acordo com o que a gente identificar. Então, sem sombra de dúvidas, isso aqui é um benefício adicional desse diagnóstico. Hoje, quando a gente descobre um caso de câncer de pulmão, a gente precisa olhar essa parte molecular, mas para os pacientes que não têm uma alteração, que a gente vai ter um remédio direcionado para isso, a gente pode lançar mão de outros tipos de tratamento. Um deles, inclusive, é guiado por essa outra alteração que a gente chama de PDL1, que é o que a gente vai falar da imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento diferente da terapia-alvo que a gente comentou, que nada mais é do que um remédio na veia, que, entre várias aspas, tenta estimular, acordar o nosso sistema imune para combater esses tumores. E aqui é um tratamento que, para casos selecionados naturalmente, pode ter um grande benefício. Eu quero trazer para vocês um exemplo gráfico que vai ficar fácil da gente entender. Esse é um paciente de vida real, que era um paciente extremamente tabagista, mantinha o tabagismo, e ele descobriu o câncer de pulmão com uma metástase no fígado. A gente fez alguns exames, entre eles, aquela imagem que vocês estão vendo lá na ponta, é esse PDL1. A gente considera isso alto acima de 50%. O dele era 98%, então realmente era muito rápido. A gente começou para esse paciente a imunoterapia, e aqui talvez não seja tão simples de ver para quem não está tão habituado, mas o que a gente consegue ver nessa primeira imagem aqui era onde tinha a doença no fígado, e à medida que a gente foi fazendo o tratamento, ela foi diminuindo até ficar praticamente uma cicatriz. Isso era abril de 2022, esse paciente segue muito bem, obrigado, e, infelizmente, ele segue fumando, apesar de a gente já ter orientado várias vezes que ele não deveria fazer isso. Mas, além desse sucesso da imunoterapia, o que eu quero deixar de mensagem é que um médico sozinho não consegue cuidar de câncer de pulmão. A gente precisa de uma equipe toda junta. E é isso aqui que está mostrando aqui. Juntar uma equipe de médico e ter essa discussão dos achados moleculares, clínicos, cirúrgicos, isso também traz impacto na sobrevida dos pacientes. Então, a gente não pode estar sozinho. E o avanço vem cada vez sendo maior, tanto é que hoje, em casos selecionados, a gente consegue identificar alterações moleculares que, independentes do tipo desse tumor, de onde ele se originou, a gente consegue dar um remédio só por essa alteração, e que costuma ter uma eficácia extremamente favorável. Isso é o que a gente chama de aprovação agnóstica. Independente do tipo tumoral, de onde ele começou, se eu encontro aquela alteração molecular, eu tenho um remédio para dar para isso. E aqui é um outro exemplo. Aqui a gente está vendo um homem de 38 anos que tinha um tumor de glândula salivar, aqui da parótida, com metástase no pulmão. Vocês conseguem ver aqui, em setembro de 21, que ele tinha realmente uma lesão do pulmão. A gente fez o teste molecular, identificamos uma fusão, que é essa chamada de NTRK, que é uma fusão que é também muito acionável, que tem uma resposta interessante, e a gente começou o tratamento para ele. E essa é a tomografia dele de fevereiro de 2023, que a gente consegue ver praticamente um desaparecimento da doença. Esse paciente também está ótimo, está morando na Holanda, fazendo um mestrado e seguindo a vida dele normalmente. Então, o que eu acho que eu queria deixar de mensagem para vocês é: cada tumor é único, eles não são iguais, a gente precisa entender essas características moleculares. A genômica, em especial com esse teste de NGS, é capaz de abrir uma possibilidade de terapias personalizadas que, sem sombra de dúvidas, vão mudar o cenário da oncologia, seja a terapia-alvo, seja a imunoterapia ou essas aprovações agnósticas que a gente comentou. E, sem sombra de dúvidas, cuidados integrados, ter mais de uma equipe médica, equipe multi, não só enfermagem, farmácia, nutricionista, todo mundo junto, é assim que a gente consegue caminhar adiante e, sem sombra de dúvidas, oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes, que eu acho que é o motivo final de todos estarem por aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Breno. Foi só eu que comecei as aulas parecendo o meme da Nazaré? Aquele meme que a Nazaré está com aquela cara assim.
Aí aparece um monte de continhas. Agora eu já estou bem esclarecida, porque foram 2 aulas muito explicativas. Foi muito bacana. Gente, eu quero chamar agora no palco uma pessoa que passou, mais uma pessoa que passou pela jornada, agora uma pessoa com uma história diferente, uma pessoa que não tem histórico de tabagismo, que é a Renata Loyola. Por favor, uma salva de palmas para a Renata. Vem, Renata! Renata, senta aqui. Vamos conversar. Não, fica aí, pode ficar aí. Você não vai fazer igual a dona Isabela. Foi muito engraçada, né? Ela é maravilhosa. Cadê ela? Está sentadinha ali, ó. Maravilhosa. Escondeu o ouro, não falou da filha, né? Por isso que a filha fica preocupada. E ela bem tranquila. Sim. Renata, e Oi. você? Como é que você está? Você está se sentindo bem? Estou excelente, graças a Deus. Me conta um pouco. Eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi esse momento do diagnóstico, né? Que momento você estava da sua vida? A gente está falando de que ano e o que você lembra ali desse ponto? Tudo começou no ano passado, mais ou menos em abril. Eu comecei com umas dores aqui, bem abaixo da minha costela. E procurei um ortopedista, tudo, e na época achamos que era dor muscular, porque eu fazia pilates. E a dor vinha e voltava. Então, assim, foi passando, aí quando foi em junho, eu não esqueço, porque foi dia dos namorados, a dor foi muito forte, eu voltei num outro ortopedista, ele chegou até a fazer um raio-x do meu pulmão não, né, da área torácica aqui, mas não visualizou nada, continuou falando que era muscular. Aí a dor foi só piorando, as minhas costas começou a doer muito, a coluna, e, de repente, eu perdi a força mesmo da minha mão, não conseguia nem segurar nada. Olha! E eu, conversando com uma amiga, ela me contou que o marido dela tinha operado da coluna com um neurocirurgião. Eu não imaginava que neurocirurgião iria, né, problema de coluna. Mas procurei entrei na internet, pesquisei, e foi até perto da minha casa, é o Dr. Luiz, que eu falo que foi meu anjo da guarda mesmo. E na primeira coisa que ele me olhou, ele falou assim, olha, vamos fazer um check-up geral seu, porque essa dor não está explicada. É estranho, ainda. né? É muito estranho. Aí ele pediu ressonâncias, vários tipos de exame. Na primeira ressonância, ele viu uma trinca na minha cervical. E ele perguntou, você caiu? Alguma coisa? Eu falei, não caí, nada. E ele já ali desconfiou já. Aí ele pediu, acho que uma outra ressonância da área aqui, torácica e viu um nódulo pulmonar. Nódulo. Aí, a partir daí, ele me pediu uma primeira broncoscopia. Aí eu vim para São Paulo, porque eu moro em Santos. Eu vim para São Paulo, conheci o AC Camargo, e lá que foi a minha jornada. Fiz a primeira biópsia. Na primeira biópsia, primeiro falou que podia ser fungo ou tumor. A esperança do fungo era maior para todo mundo. Sempre, né? Eu também tenho uma irmã médica, e, ao mesmo tempo que eu via que ela estava com muita esperança, eu acho que ela já sabia que era tumor. E aí eu fiz a segunda biópsia, para eles saberem o tipo do tumor. Igual o doutor falou, a gente tinha que saber o tipo do tumor. E na primeira não conseguiu descobrir, na segunda não conseguiu descobrir. Aí eu voltei no médico, no meu médico, que é o doutor Elano, ele falou assim, Renata, é muito difícil as pessoas fazer 2 biópsias e ainda não saber qual é o tipo do tumor. Vamos fazer a outra, que é guiada. Aí eu acordada, né, foi a pior, que pulsou, né? E isso eu dentro daquela máquina de tomografia. E voltar, também não conseguiu. 3 tentativas e não nada. Descobriu o nome e o sobrenome. Não, nada, igual o doutor explicou, nada. Aí ele falou, agora a gente vai ter que abrir, fazer uma cirurgia, e também teria outra opção, que é a biópsia líquida, que iria para o laboratório... Biópsia líquida. Pelo sangue, que iria também para os Estados Unidos para saber qual é o tipo. Eu consegui essa biópsia líquida e aí nós decidimos fazer tanto a biópsia líquida quanto abrindo. Essa foi a pior parte, que eu tive que operar, ficar no hospital. E acho que a pior parte da minha vida, gente, é esperar saber o que é para você tratar. Sim. Igual o doutor que agora falou. Esse tempo, né? Essa espera, a gente pensa, nossa, vai espalhar para tudo, vai... O medo é muito grande. Mas eu esperei, eu confiei no meu médico. E ele falou, espera que nós vamos descobrir. Aí na biópsia líquida deu, o tipo é um adenocarcinoma, né? E o meu já estava em estágio avançado, acreditem ou não, no 4. No 4. No nível 4.
no nível 4, e já estava na minha coluna. E a gente está falando de tudo isso é o ano passado, um ano atrás. Junho, julho... Não, setembro. Setembro, já estava em setembro. Eu estava começando a tratar aqui em São Paulo. Aí, quando foi em finalzinho de novembro, logo depois que eu fiz a biópsia, né, a líquida ficou pronta rapidinho, acho que em 7 dias, uma semana, já mandaram o resultado para o doutor, e foi aí que ele decidiu fazer a terapia-alvo. E aí, como esse dia foi o dia mais feliz da minha vida, engraçado, porque você está sabendo que você tem um tumor, mas naquela expectativa, igual ele falou, nome, sobrenome, endereço, eu queria saber tudo. O CEP, tudo. CPF, a alma tudo. dele, né? A alma para mim mandar ele embora. Eu lembro que ele ligou para o celular da gente, era um final de semana, eu estava deitada, e a gente comemorou mesmo. Graças a Deus, que aí ia começar o tratamento. Esse foi o melhor dia da minha vida. E como foi esse tratamento? Esse tratamento é um remédio que eu faço, terapia-alvo. Ele chegou, eu não esqueço. Isso tudo é um processo longo, né? Que tem esperar a autorização, e aí vai... É muita coisa que envolve. 6 de janeiro de 2025 agora. E você continua fazendo o tratamento? Sim, aí vamos explicar aqui rapidinho. O primeiro PET scan que eu fiz, logo depois já está, né, tomando o remédio. Peraí, volta. Volta. Qual foi o termo que você usou? O primeiro o quê? O primeiro PET scan é um exame que a gente faz, né, do corpo todo, para ver onde estão as células, se ela está evoluindo ou não. E já tinha dado nesse primeiro que estava fazendo efeito o remédio. Já estava bom, tipo assim, mas não estava mostrando muita coisa ainda. E você faz ele quanto tempo depois que você começa a terapia-alvo? Eu não lembro, não é mais. Eu não lembro um pouquinho mais. 2 ou 3 meses. Eu já fiz tanta coisa que eu nem lembro a ordem. É muita tomografia, é muito exame que a gente faz. É muito, né? Muito. Eu pesquisei tudo muito mesmo, igual o doutor falou, muito. Eu não aguentava nem mais ver a máquina de ressonância. Eu tinha um pânico, não tenho mais. No princípio, meu marido me acompanhava até nas ressonâncias, que eu tinha muito medo. Hoje não, hoje já tiro de letra. Aí, no segundo PET scan, que foi a salvação da minha vida, porque lá mostrou que já não tinha mais células, que eles falam, né, não sei explicar, na minha coluna. Então, ou seja, da minha coluna já estava curada. Eles não falam a palavra curado, né? Mas já estava, não tinha, e nem no meu pulmão esquerdo, que tinha várias pintinhas, hoje já não tem mais. Aí já fiz mais um PET scan, e esse hoje mostra que, graças à terapia-alvo, eu estou evoluindo muito bem, e hoje é só um pedacinho murcho que a gente fala, que ele ainda vai sair, ele vai embora ainda com remédio, mas está totalmente já tratado mesmo. É uma benção. Essa terapia-alvo me salvou. E como é que você está se sentindo hoje? Quem é a Renata agora, 9 meses depois de ter iniciado o tratamento correto? Hoje a Renata, ela é mais confiante, em Deus principalmente, porque eu vi o quanto que é importante você confiar em Deus. Nos médicos, que é o principal, que eu tive que confiar. Eu tinha que confiar em tudo que ele falava comigo. Renata, espera, porque a minha ansiedade foi muito grande. Eu queria até que fizesse uma quimioterapia. Eu falei, vamos para a quimioterapia, vamos para a radioterapia, vamos para tudo. Ele espera. Eu fiz rádio na minha coluna só. E não precisou de fazer no pulmão. E hoje eu deixo a mensagem seguinte, principalmente para paciente, e principalmente para quem é o parceiro, a parceira, a família, a gente tem que ter o apoio. Eu tive muito apoio. Meu marido, meus filhos, minhas irmãs. Minha mãe só ficou sabendo depois. Minha mãe só ficou sabendo em dezembro. Para poupar, poupar. Depois né? estava já tudo resolvido. Pessoa mais velha, depois que eu às vezes DNA, é importante, CEP, né? Tudo lá danadinho lá. Que eu contei para ela que tinha uma Renata, solução. e você traz uma coisa que é muito valiosa, porque assim a gente sabe que os números de mulheres que, quando passam pela jornada do câncer, que tem o parceiro acompanhando, eles são muito pequenos. É muito comum que as mulheres sejam abandonadas em momentos complicados, como é o momento da descoberta do câncer. E, no seu caso, você acabou de citar o seu marido, que eu tive o prazer de conhecer lá atrás, foi diferente. Queria que você falasse um pouco da importância dessa parceria, desse cuidado que você teve aí dentro de casa. A rede de apoio, ela é mais do que importante, gente. Até para a pessoa acompanhar a outra, num exame mesmo. Numa simples ressonância, você saber que tem alguém ali te esperando, porque qual que é a angústia da gente, paciente? Você entra naquela máquina, você pensa, meu Deus, tem que sair um resultado bom aqui. É isso que a gente quer. Então, quando a gente sai, tem alguém que vai te dar apoio. E ele foi a pessoa que me apoiou o tempo todo, literalmente, praticamente, largou até o trabalho para poder dedicar, porque, como eu sou de Santos, me trazer em São Paulo. No princípio, como que é o nome do maridão? Geraldo Marcelo, está ali. Geraldo Marcelo. E até hoje é ele que me dá o remédio, acredite se quiser, ele que pega o remédio todo dia, que eu coloco o celular para despertar às 7 da manhã. Ele me entrega e fala, Deus te abençoe, proteja e cure, todos os dias. Então...
É verdade. E isso é muito importante. Quem tem alguém que está passando por isso, gente, dá carinho. Porque não adianta falar, ah, coitado. Não, dá carinho, tenha fé em Deus. Então, a rede de apoio é tudo. Ele, igual eu falei, ele entrou nas primeiras ressonâncias comigo. O lugar deixava, ele entrava. Essa minha irmã também largou tudo para ir ficar do meu lado, minha outra irmã também. Então, assim, a rede de apoio mantenham, porque é muito importante mesmo. É muito importante. A gente sabe o quanto isso é importante, mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? A gente adoraria que todos tivessem esse acesso, e não é possível, mas a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de também encontrar apoio em outras instituições que estão aí atuando, todo mundo em conjunto, para que as pessoas que passam pela jornada do câncer, assim como a Renata, tenham momentos mais tranquilos, tenham acolhimento. Então, eu vou chamar algumas pessoas aqui para compor novamente a mesa, mas eu quero chamar a Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma dessas instituições que tem essa responsabilidade. Marlene, vem para cá. Onde você quer sentar, Marlene? Eu vou chamar de volta aqui o doutor Gustavo, o doutor Breno e, claro, que a minha querida Isabel. Sem você eu não continuo, Isabel. Venha! Vem, Isabel é o ponto alto. Venha. Quer sentar onde, Isabel? Vem, perto de mim. Vou deixar o microfone aqui com vocês se dividem aí. Vamos continuar essa conversa aqui. Marlene, seja bem-vinda. Queria que você tivesse a possibilidade de estar aqui com a gente, conversar um pouco. Vou começar com você, porque a gente já falou um pouquinho, né? Marlene, essa fala da Renata é tão importante, da rede de apoio, né? E o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma dessas pontas, ou nem é a ponta, o meio de ligação dessa rede. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui em mais uma edição do TJCC. Queria agradecer à AstraZeneca pelo convite. E eu queria começar falando o seguinte, eu tenho aqui a Renata, que a Renata é uma das pessoas que o Instituto Lado a Lado tem acompanhado e tem sido uma mãozinha ali quando ela precisa. E eu sou muito amiga da mãe, da filha, né? A Vanessa Boarati é uma pessoa que a gente já conhece e está há muito tempo. Está em casa. E a mãe dela está aqui, isso é espetacular. E aí, o Instituto Lado a Lado, nós temos feito esse trabalho, quando a gente olha para o cenário do câncer de pulmão, é muito complicado. Que nem aqui nessa sala eu tenho várias mulheres. E eu acredito que a maioria das mulheres não sabem que é o segundo câncer em mortalidade na mulher. Né? Eu tenho aqui os médicos que podem depois falar sobre isso. E a gente, muitas vezes, só fica ali, mama e colo de útero. Né? E, além disso, também tem uma questão que eu acho que foi muito bem trazida aqui pelos doutores, que é essa ideia do grupo de risco. Porque ainda tem muita gente que acha que o câncer de pulmão é só para quem fuma. E a gente já entendeu que não é. E eu queria que você também trouxesse um pouco sobre essa informação. E eu ia chegar exatamente nisso, porque o câncer de pulmão ele vem carregado de um certo estigma. A gente tem melhorado e a gente tem visto que essas campanhas têm ajudado muito. Ações como essa, eventos como esse, ajudam muito a gente conseguir fazer com que a informação chegue e chegue de uma forma assertiva. O que a gente tem que melhorar é fazer com que o sistema de saúde também dê respostas, né? Porque, muitas vezes, o paciente não tem a sorte de estar em algumas instituições, que são instituições que já acolhem aquele paciente e que já tem uma linha de cuidado definida, como o doutor Gustavo colocou. E, muitas vezes, esse paciente ele fica
aqui nós temos 2 casos, né? Que nem o caso da Renata, ela nunca fumou. Então, uma pessoa dessa, muitas vezes, ela fica no sistema meses, anos, até chegar no diagnóstico. A Renata passou por isso, passou por um médico que achou que era muscular, faz de novo, muda de exame, não sei o quê, até que ela encontra um profissional que fala: olha, você está trazendo sintomas que não se conectam, tem alguma coisa muito séria aí. E aí tem um outro componente também que, para mim, é muito importante, que é a capacitação dos profissionais médicos. Isso é muito importante. Eu acho que os profissionais médicos, a gente tem que investir mais em capacitação, a gente tem que investir na nossa, olhando para o Sistema Único de Saúde, para as nossas unidades básicas de saúde, para os nossos agentes comunitários. Essas pessoas precisam ser melhor capacitadas para quando um paciente chega, ele consiga, pelo menos, encaminhá-lo e colocá-lo na rede, e ele fazer a sua navegação, que a gente fala, que essa navegação ela consiga acontecer de uma forma mais fluida. O que não dá é para a gente, hoje, ter o paciente com câncer chegando em estadio 3 e 4 e não tendo a oportunidade que a Renata teve, que outros pacientes que estão aqui nessa sala estão tendo. Né? E nós temos uma questão aqui, doutor Gustavo, que eu queria que você explicasse um pouco mais, porque a Isabel teve a oportunidade de fazer o rastreamento e identificar muito no início, e isso foi fundamental para que ela estivesse aqui hoje, com toda essa vitalidade, ensinando para a gente como lidar com o câncer de uma forma mais leve e mais tranquila. E eu queria que você falasse um pouco desse cenário do rastreamento no Brasil, porque a gente está num país de mais de 200 milhões de habitantes, e nós sabemos que essa dimensão de um continente faz com que a gente tenha regiões como São Paulo, onde a gente sabe que temos muito acesso, não é ainda para todo mundo, mas a gente também tem que pensar em populações, por exemplo, ribeirinhas, lá no norte do país, que também desenvolverão a doença. Como é que a gente está hoje? Bom, a gente tem alguns programas começando e que a gente já tem, né, resultados exitosos, mas, de fato, eles não têm um alcance como o país, como você bem disse, de dimensões continentais exige. Então, tem algumas iniciativas no interior de São Paulo, então, Botucatu, Barretos, tem no Ceará, em Fortaleza, e em 2 municípios do interior, na Bahia, no Rio Grande do Sul, na região centro-oeste, mas são pequenas ações pontuais que ainda não têm um alcance populacional, né? E a gente tem trabalhado na interlocução com o Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional do Câncer, para realmente desenhar um programa que tenha um alcance populacional e que possa ser implementado desde a atenção primária em saúde, na unidade básica, né, nos programas de saúde da família, que visitam ativamente os pacientes, até também para a gente contornar essas barreiras, como a Marlene muito bem colocou, que são barreiras culturais até nossa, de profissional da saúde, que não pensa na doença, ou que não reconhece que o paciente pode se beneficiar de uma ação preventiva. Então, assim como eventos como esses são importantes para que a gente difunda a população, para a população a informação, a gente também precisa trabalhar essa informação dentro do ambiente dos profissionais de saúde para que desfaça essas crenças. E a outra coisa que veio de uma forma muito marcante na conversa com a dona Isabel, que é a culpabilização do paciente fumante. Então, primeira coisa, um paciente que tem diabetes ou pressão alta, ele não é culpado por isso. A dependência da nicotina é uma doença, o consumo do cigarro é uma doença. Quando a gente olha aquele códigozinho, CID, que está nos atestados médicos, tabagismo tem um CID também. Então, a pessoa não fuma porque ela é sem vergonha, porque ela não tem força de vontade para parar. Ela fuma porque ela tem uma dependência da nicotina, ela tem uma doença crônica. E doença crônica a gente precisa desestigmatizar, desculpabilizar, diagnosticar, tratar e prevenir. Então, primeira coisa é essa. A segunda é lembrar que até 3
de 10 casos de câncer de pulmão podem acontecer em não fumantes. Então, também ter essa percepção sobre o risco, quando alguma coisa fugir do normal, em ou intensidade ou em duração dos sintomas, também considerar uma investigação, porque se a gente separar o câncer de pulmão do fumante e do não fumante, o câncer de pulmão do não fumante é o 5º câncer no mundo que mais mata. Então, ele é uma doença relevante, que a gente precisa ter um olhar cuidadoso. Muito relevante. E até 3 pessoas de 10 não fumaram. É um número muito impactante. Você falou muito bem dos agentes de saúde. E, Isabel, você recebe até hoje a visita do ACS na sua residência. Como é que você avalia? Ainda mais você, considerando que você trabalhou no sistema de saúde. Queria que você falasse um pouco dessa sua avaliação do trabalho do agente comunitário de saúde. O agente que é o seu agente, ele tem uma agenda a cumprir. E ele precisa fazer uma produção de visitas diárias. Mas, caso você sinta alguma coisa que demande um encaixe, é só ligar para essa pessoa que ela toma as providências. Você não precisa ir ao posto de saúde. Que região você mora? Eu moro na Santa Cecília. E é bem interessante, porque quando eu comecei na saúde pública na cidade de São Paulo, levou 8 anos para o SUS chegar. E eu queria muito ajudar a construir o SUS. Foi um ideal para mim, e foi uma coisa que me realizou profissionalmente, como pessoa, como cidadã. E eu influenciei meus filhos. A minha filha, que eles estão falando aí, ela é economista, ela não é profissional de saúde. Tanto assim que o médico mesmo ele ficou mais atarantado, porque ele só conseguiu ser filho, né? É muito engraçado isso. Mas, de qualquer forma, a rede básica é ter agentes de saúde que são sociáveis, que se importam, e eles não ficam assim direto com você, eles são trocados, ano a ano. A gente que acostuma com eles não quer que eles sejam trocados, mas é importante que aquela região todos conheçam os agentes e possam contar com eles. É porque existe uma preocupação do sistema que esse agente comunitário de saúde ele conheça muito bem a região onde ele atua, né? Ele precisa conhecer quem são os moradores. Normalmente, ele é um profissional que ele atua próximo ao local onde ele mora, porque ele conhece os vizinhos, e a gente sabe o quanto é importante para o Brasil, nosso país, que a gente tenha uma política como o Sistema Único de Saúde. A maioria das pessoas hoje que estão com câncer no Brasil, muitas até têm plano de saúde, mas são atendidas através do SUS. A gente está num país onde o sistema ele tem problemas, ele tem entraves, mas é importante que a gente, enquanto sociedade, abrace isso, porque nós sabemos o quanto isso é valioso para a gente. É isso mesmo. Tem o caminho das pedras, mas a gente deve acreditar que o que hoje é um projeto, virando programa, a população terá aquilo à disposição para si mesma, para os seus familiares, enfim. É isso. Obrigada, Isabel. Doutor Breno, eu queria falar um pouco mais sobre o nome, o sobrenome, o CPF, o endereço, o CEP, porque a Renata, eu acho que o sorriso mais forte dela aí no momento em que ela falou da história dela, claro que foi para o Geraldão, né? Mas, na sequência, foi o sorriso que ela deu quando ela disse, enfim, sabiam exatamente o nome, o sobrenome do carcinoma, me corrija se eu estiver errado, do carcinoma que tinha no meu corpo. Vamos falar um pouco mais sobre essa importância, essa identificação de que o paciente tenha ciência exata do que ele tem. Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, é algo extremamente relevante. A gente tem um exemplo prático hoje aqui, então nada que eu possa falar vai ser mais ilustrativo do que o próprio depoimento da Renata. Mas eu acho que algumas coisas são realmente interessantes. A evolução do conhecimento oncológico caminha muito de mão dadas com essa melhor compreensão da alteração molecular. Então, isso é a primeira coisa.
educar o paciente sobre o que está acontecendo é algo extremamente pertinente. A gente tem diversos casos no nosso dia a dia que, infelizmente, a gente tem aquela conversa que todo mundo já deve ter escutado em algum momento. Eu não quero que minha mãe, que está doente, saiba do que está acontecendo. E isso é algo muito complexo por diferentes cenários. Não só o cenário do tratamento junto ao médico, mas também do próprio conhecimento da pessoa, até porque nós estamos falando da saúde dela, da pessoa. né? Exato. Então, isso é super pertinente de ser conversado, e eu acho que é muito pertinente a gente entender alguns dados adicionais que a gente comentou muito sobre a probabilidade dessas alterações moleculares nos pacientes que não fumam, mas é importante entender que isso não é exclusivamente em pacientes que não fumam. Pacientes que são tabagistas ou que fumaram, eles também podem ter essas alterações que podem abrir uma janela de tratamento com a terapia-alvo, que, novamente, como a Renata já bem mostrou, isso pode mudar o paradigma de tratamento que vai ser considerado. Então, hoje, na, digamos, oncologia moderna, a identificação dessas alterações moleculares é essencial. Mas, justamente aí, a gente esbarra num outro problema que é super pertinente conversar, que é o acesso. Esses testes, eles não são testes que são disponíveis de maneira gratuita. Eles não são testes que são reembolsados por operadora de saúde. Esse é um teste que, no Brasil, a gente tem a facilidade de ter o apoio, inclusive, da indústria, para ter um programa de suporte ao paciente. Então, existe um subsídio financeiro para a realização do teste por meio de um acordo da indústria com os laboratórios, que não traz um ônus financeiro aí para o paciente, e isso, naturalmente, permite esse acesso. Mas, já que a gente está falando de CPF, uma das regras desse programa é que seja um teste por CPF. Então, o paciente, de maneira geral, que está tendo essa jornada de tratamento do câncer de pulmão, ele vai conseguir fazer isso uma vez, que, sem sombra de dúvidas, é algo extremamente pertinente, que tem um papel de acrescentar e ajudar no tratamento de maneira drástica, mas, ocasionalmente, isso é necessário ser repetido. E foi o caso da Renata, né? Isso. Não foram 3 vezes? Fiz 2 broncoscopias, a guiada, né, por tomo, e aí eu fiz a cirurgia e a líquida. Elas foram juntas, a líquida e essa. E eu ganhei a minha. Dei muita sorte. O doutor precisava, ele já tinha ganhado uma amostra para algum paciente. E eu estava no caso que ele achava ideal, porque já tinha feito tinha feito 3 biópsias e não dava nenhum resultado que ele queria. Então, ele entrou em contato com o laboratório e conseguiu mandar a minha amostra para os Estados Unidos. Eu fui privilegiada, porque é muito caro. E acho que é isso que é importante a gente conversar. Tudo que a gente está falando, eu acho que ficou muito fácil de entender o potencial de mudança que tem aqui. Completamente. O impacto é absurdo. Mas, apesar de tudo isso aqui existir, se a gente não tiver o acesso, de nada adianta. E como é que a gente muda? O que a gente precisa fazer enquanto sociedade para que esse acesso seja ampliado? Essa é uma excelente pergunta que eu acho que a gente não tem uma resposta certa. Eu acho que a gente precisa de uma colaboração de todos, inclusive, que estão aqui, para a gente junto tentar iniciativas que a gente vai conseguir realmente viabilizar isso de uma maneira mais adequada. Isso parte de políticas públicas, isso parte de relação, nós como médicos, junto ao governo, para tentar entender o impacto e o papel de cada uma dessas coisas, mas, sem sombra de dúvidas, não tem como a gente falar sobre tudo isso sem falar também do que a gente chama da toxicidade financeira. E aqui, talvez, inclusive, a gente possa utilizar dos nossos colegas economistas para ajudarem a gente a realmente como viabilizar algo que, infelizmente, apesar do preço estar diminuindo, ainda é caro, mas trazer algo para a sociedade que, sem sombra de dúvidas, traz um impacto pertinente. Muito grande. Renata, fala um pouco desse impacto, porque você trouxe uma palavra que é importante, que é privilégio. Você se sentiu privilegiada. Muito. E eu foco nessa palavra porque, quando a gente está falando de uma jornada como o câncer, a gente enxergar que algumas pessoas terão acesso a determinados tratamentos que outras não terão, faz com que a gente olhe muito para as desigualdades do Brasil. Qual foi a importância para você de ter tido acesso a esse exame?
Isso é muito importante. Eu lembro quando o Lado a Lado me chamou para poder, junto com a AstraZeneca, fazer uma campanha. Essa campanha, né, Todos Juntos contra o Câncer de Pulmão. O meu primeiro objetivo era esse, mostrar para as pessoas duas coisas, que escutar o seu corpo, qualquer coisa que você vê que está errado, pesquisar, igual eu fui a fundo, fui pesquisando, e eu queria mostrar para as pessoas para não desistir nunca. E eu tive esse privilégio. Igual eu te falei, eu estou num hospital excelente, com médicos excelentes, com tudo, mas eu penso muito nas pessoas que não têm esse acesso. E isso tem que mudar, porque é uma doença muito, muito triste, e ainda mais ele já não tem condição e ainda não tem o acesso a um tratamento, ao rastreamento, igual o doutor falou, é muito caro mesmo, a biópsia líquida, não é qualquer pessoa que tenha o acesso, né? E no SUS hoje deve demorar, alguns exames, né, demoram para ficar prontos, tudo. Então, acho que isso tem que mudar, porque todo mundo tem o mesmo direito, né? Isso é muito importante. Muito. E tem uma coisa aqui, porque o câncer de pulmão, a gente viu no vídeo inicial, isso foi uma coisa que tanto o doutor Breno e o doutor Gustavo trouxeram, é uma doença silenciosa. E aí, doutor Gustavo, eu queria entender de você qual que é o momento em que nós, pacientes não, em que nós, pessoas, devemos suspeitar, porque é uma doença silenciosa, o que a gente pode fazer para identificar, para conectar o rastreamento com a descoberta precoce? Bom, acho que tem 3 caminhos possíveis para a gente antecipar o diagnóstico do câncer de pulmão. Um deles, é claro, a busca por um atendimento de saúde quando sintomas respiratórios fogem do habitual. Isso nem sempre é tão fácil de reconhecer, porque muitas vezes a pessoa pode já ter sintomas crônicos de tosse, secreção respiratória, cansaço aos esforços, por alguma doença respiratória relacionada ou não ao cigarro, né, por alguma doença cardiovascular. Mas quando esses sintomas se intensificam ou fogem do padrão, ou quando surge algum outro sintoma, a presença de sangue no momento da tosse, o emagrecimento, a fraqueza, dor, tudo isso naturalmente deve demandar a procura por um profissional de saúde. Mas, como você bem disse, Cris, esses sintomas muitas vezes aparecem quando a doença avança e, em momentos iniciais, ela pode ser exatamente silenciosa. E aí entram as 2 outras estratégias. Uma delas que a gente já falou bastante, que é o rastreamento. Então, o rastreamento é qualquer estratégia voltada a buscar o diagnóstico precoce de uma doença em quem não tem sintomas suspeitos. Então, por exemplo, você é uma mulher a partir de 40 anos, realizar a mamografia para rastreamento do câncer de mama, não porque você sentiu um caroço. Claro que se você sentir qualquer anormalidade no seu autoexame, isso deve motivar a ida a um profissional. Só que essa normalidade já tem um equivalente quando a gente fala do câncer de pulmão. Nesse momento foi o diagnóstico incidental. Então, a mulher se vestindo pela manhã ou tomando banho, ela percebeu um nódulozinho e procurou um ginecologista. A gente não consegue sentir um nódulo no pulmão. Então, como que a gente faz esse diagnóstico incidental? Como é que a gente oportuniza o diagnóstico precoce de uma doença inicial? Hoje em dia, muita gente faz exames de imagem em diferentes cenários. Foi a um pronto-socorro por uma gripe ou por uma suspeita de pneumonia, fez um raio-x de tórax ou uma tomografia numa avaliação pré-operatória, enfim. Diversos exames de imagem são feitos por mais diversos motivos, e às vezes eles trazem lá na imagem ou na descrição do laudo alguma anormalidade, o nódulo, que é qualquer manchinha arredondada. Então, a identificação de um desses achados incidentais, muitas vezes quando você está procurando por outra coisa, você chegou no pronto atendimento pela suspeita de pneumonia, né, e vai para casa com a receita de um antibiótico, e nem retira esse laudo do exame, porque foi visto na hora e falou, olha, fica tranquilo, é um quadro leve, mas às vezes tem lá um achado incidental. Então, a presença de um achado incidental, ou seja, da descrição de alguma anormalidade num exame de imagem do tórax, ou às vezes até o exame do abdômen. Às vezes alguém faz uma tomografia de abdômen para ver fígado, vesícula, porque vê um pedacinho do pulmão na parte mais baixa.
Então, a identificação de alguma anormalidade nos exames de imagem deve também deflagrar essa procura a um profissional de saúde para investigação. Na imensa maioria, são alterações benignas. É uma inflamação, uma infecção, é uma cicatriz, mas, vez por outra, a gente consegue identificar muito precocemente uma doença que, talvez, se a gente esperasse pelos sintomas dela, né, a gente perdesse tempo hábil para esse achado mais inicial. E assim como o câncer de mama, tem uma indicação de idade para fazer essa busca? No rastreamento, nessa busca ativa, sim, a partir dos 50 anos. Então, a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, se você fuma ou já fumou, conversa com seu médico. Caso você não tenha esses critérios, mas tenha um antecedente familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com histórico de câncer de pulmão, converse com seu médico. Ainda não há uma recomendação formal de rastreamento, mas há, no mínimo, a indicação da conversa sobre o assunto para verificação de uma estratégia dirigida. Perfeito. Marlene, eu queria trazer você para a conversa para que a gente pudesse falar da nova Política Nacional de Prevenção ao Câncer. E eu até anotei aqui porque tem uma portaria em específico, que é a 4ª portaria da política, que define o financiamento do câncer no país. Eu queria que você falasse um pouco como é que ela impacta a saúde respiratória. A nova Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, ela vem na direção da gente organizar o sistema de tudo isso que a gente falou aqui, né? do rastreamento, do diagnóstico precoce, do tratamento, dos cuidados paliativos, até uma reabilitação. Só que tudo isso nós ainda temos no papel. Ela tem que sair do papel e acontecer de fato na vida das pessoas. E é nosso papel aqui, de todos que estão aqui, e nós aqui que estamos, né, todos reunidos, de fazer com que, de cobrar, né, e eu costumo dizer o seguinte: saúde é um direito, e nós não podemos negar isso ao outro. Não. E com isso nós temos constitucional, inclusive. Sim. E nós temos 2 sistemas de saúde. O Sistema Único de Saúde, que você bem colocou, é ele que tem dado resposta com todas as dificuldades, né? Ele ainda tem dado respostas, só que aí, quando você cita essa portaria ela vem numa direção que é a questão do financiamento, né? A saúde, ela custa, e o câncer tem pressa. Então, a gente precisa equilibrar essa balança. E, com isso, o que acontece? Hoje, nós temos várias tecnologias, várias terapias incorporadas, e a gente luta enquanto instituição, enquanto cidadãos, aí a gente participa das consultas públicas, exerce o nosso direito, é aprovada. Aí tem 180 dias para ser incorporada. Não é incorporada. Não é incorporada. A felicidade que você tem de estar num centro de referência é uma coisa. Quando você tem os vazios assistenciais que você colocou, é outro. Hoje, o tratamento do paciente com câncer de pulmão na saúde suplementar e no SUS é muito diferente. Você não tem à disposição desses pacientes as medicações, as terapias que aquele paciente necessita e que ele precisa. E aí, o que a gente tem que fazer? Quem tinha que estar nessa mesa aqui? O Ministério da Saúde, porque quem tem a caneta e que aprova é ele. E a gente não pode jamais deixar a gestão longe da dor. Não pode existir esse vazio. E, com isso, a gente continua perdendo muitos pacientes, porque não tiveram a oportunidade que a Renata teve e que ela teve. E a Isabel, a Renata, são 2 exemplos aqui do que a gente quer para todos os pacientes nesse país. 2 pessoas recuperadas, e é isso que a gente quer.
E o câncer de pulmão, eu acho que tem um outro componente. Anos atrás, o câncer de pulmão não tinha tantas terapias e não tinha tantos recursos, não tinha CPF, não tinha o CEP, como tem hoje. Então, está aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que viabilizar e permitir, como o doutor Breno bem colocou, o acesso. E é tendo esse acesso que a gente vai fazer com que o paciente chegue antes, ele não chegue em estadio 3 e 4, e que, quando ele precisar, aquela terapia está à disposição. Esteja ali ao acesso dele, né? Isabel, minha guru de vida, minha mestre, eu quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas aqui que estão... depois de tudo que você passou, o que você gostaria de dizer para uma pessoa que também está numa jornada do câncer? Olha, de maneira geral, eu acho que existe na cabeça de todo fumante a convicção, mesmo que não se olhe para ela todo dia, de que o câncer de pulmão... Primeiro que a família, os amigos vivem te informando disso, né? Então, você buscar... Porque eu tenho falado para muita gente, tem pessoas que falam, nossa, você está com câncer? Eu falei, não estou mais, agora eu fiz a cirurgia, num estágio muito inicial, mas isso porque foi descoberto. Como o pulmão não dói, é difícil a pessoa buscar o atendimento antes que ele já tenha avançado bastante. Aí fica a sugestão das pessoas buscarem no seu serviço de saúde, no SUS mesmo, no seu convênio mesmo, porque acredito que o rastreio deve ser exigido na saúde suplementar. Quanto ao atendimento, infelizmente, de muitas partes do Brasil, as pessoas terão que se deslocar dos seus lugares para um centro para receber o atendimento de que necessita. A distribuição de medicação é uma coisa magnífica no Estado de São Paulo. Eu digo no Estado porque eu estou num serviço que atende só a cidade de São Paulo, para a internação, mas ele realiza todos os serviços da rede, o que pedem a eles. Ele devolve para quem está atendendo, são vários centros que atendem oncologia na cidade, mas, de qualquer forma, a própria pessoa tem que estar interessado em ter saúde. E ser fumante, como é 7%, que os outros 3 ficaram com eles, né, que vão ter de qualquer jeito, 7% é um número muito grande. É a quantidade que está fazendo o mundo estar lotado de pessoas com câncer de pulmão. Em estágio tardio, é a morte. Eu acho que é buscar mesmo, buscar pela sua saúde. Eu sempre digo, doença não é real, mas ela existe. E, se ela existe, ela pode ser eliminada. Perfeita! Renata, também quero, rapidamente, uma mensagem sua. A mensagem que eu quero deixar é: tenha fé, acredite que tem um tratamento, acredite nos médicos, na ciência, faça o caminho certinho que todo mundo vai te ensinar, ou vai te guiar, e tenha sempre um apoio em casa ou no amigo que for. E a minha campanha mesmo que eu quero é ajudar todo mundo. Então, o que eu puder participar para todo mundo ter o mesmo acesso é o mais importante, né? Que, igual ela falou, todo mundo tem o direito à saúde, né? E viver bem. Hoje eu agradeço muito a Deus do jeito que eu estou. Todo mundo tem direito. Né? Obrigada. Não, muito eu quero muito agradecer a vocês, gente. Por favor, uma salva de palmas. Doutor Breno, doutor Gustavo, a Renata Loyola, a Marlene, a Dona Isabel. Eu quero convidar vocês a acompanharem a campanha Cuide-se Hoje, que é uma iniciativa de conscientização da AstraZeneca. Vai aparecer aqui no telão um QR Code para vocês fotografarem e poderem acessar mais informações. Inclusive, tem um podcast maravilhoso que eu tenho o prazer de apresentar. Recebi alguns convidados, a Marlene é uma dessas convidadas.
todas, tem todas as informações lá. Eu quero agradecer à AstraZeneca pela possibilidade de nós estarmos aqui no palco, conversando e levando informação de qualidade para a nossa população. Muito obrigada, um ótimo evento para vocês e até breve.